Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, hoje vamos estar falando sobre o tema A Queda do Homem e as Consequências do Seu Pecado. Vamos ver nesse estudo como o pecado entrou na terra, entrou neste mundo e as consequências que ele trouxe para a vida dos seres humanos e principalmente para Adão e Eva. Vamos ver, vamos estudar hoje o capítulo 3 de Gênesis, aonde vai nos falar um pouco acerca deste assunto. Vamos lá? A queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra
de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só que interessante o que aconteceu aqui nesse texto. É um texto grande, mas preciso ler todo para a compreensão dos irmãos. Aqui acontece a desobediência. O homem e a mulher falharam em sua missão. Mas para entendermos melhor esse assunto, vamos voltar no capítulo de número 2, no versículo de número 9, que nos diz o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha colocado ali no jardim do Éden vários tipos de árvores boas para alimento e agradável à vista. Uma seria para quê? Para que Adão comesse e vivesse eternamente, que é a árvore da vida. Outra seria a árvore do conhecimento. Quando eles comerem daquela árvore, abririam-se os olhos e eles passariam a entender o bem e o mal, porque até então não existia maldade em seu coração. Qual a ordem de Deus para o homem e a mulher? Versículo de número 16 e 17 nos diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. A ordem de Deus para Adão e Eva é 300 árvores. Essas 300 árvores, lembrando que eu que estou colocando. Você pode colocar 90 árvores, você pode colocar 10 árvores. O importante é aquela única: não tocareis nela. Então a ordem de Deus para o homem e a mulher é: usufrua do jardim, continue sendo abençoado por Deus no jardim, multiplicai no jardim e você viverá eternamente. Até então o homem estava nu, a mulher estava nua e não se envergonhavam. E a ordem de Deus estava proposta: se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Vocês certamente morrerão. Essa era a ordem de Deus. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu a separação entre Deus e o homem. Lá em Isaías capítulo de número 59, versículo 2, vai dizer que as nossas iniquidades, os nossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus, entre nós e o nosso Deus. Ou seja, a desobediência à palavra, a desobediência à ordem de Deus causa separação entre Deus e o homem. E vamos ver o que aconteceu. Olha só, a tentação da mulher e a queda do homem. O inimigo usa uma serpente para tentar a mulher, versículo de número 1 até o 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, a serpente, mais sagaz que todos os animais, ela vai conversar com Eva. Pega um momento de distração, um momento em que Adão não está por perto, e vai conversar com Eva. E assim ele vai repetir a mesma coisa que o Senhor Deus disse a Eva. É assim que Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis? E Eva vai responder: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então ela responde a pergunta da serpente. E assim há um diálogo entre os dois. E a mulher ali está caindo no jogo do inimigo. Por quê? Olha só o que a serpente vai dizer no versículo de número 4 em diante. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a tentação, irmão. Deus dá uma ordem. A primeira opinião que Adão e Eva tinham era a ordem de Deus: não coma desta árvore, não toque nelas, nem para chegar perto dessa árvore. Mas a serpente vai vir com um papo diferente, a segunda opinião. Você tem sempre que ter essa primeira opinião. A primeira opinião é a palavra, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus determinou para a sua vida. Essa é a primeira opinião na sua vida. Para nós tomarmos uma decisão ou fazer algo, nós precisamos dessa primeira opinião. A segunda opinião chegou na vida de Eva. E agora a serpente vai trazer uma palavra que vai ser agradável aos seus olhos. É certo que não morrereis. Pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus.
Vocês vão ter entendimento o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Essa conversa ali trouxe ao coração de Eva o desejo de comer da árvore para ser igual a Deus. Ou seja, o pecado já foi construído ali no coração de Eva quando ela desejou a árvore. E assim, mesmo sendo inocente, ela começou a desobedecer a Deus só no pensamento. No pensamento ela já começou a pecar. Dando continuidade, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, olha só que interessante aqui. Essa parte é muito importante. Quando a mulher desejou e ela tomou do fruto e a comeu, o diabo estava tranquilo e até então não tinha conseguido ainda cumprir os seus planos. Por quê? Porque a mulher comendo não abriu os olhos dela. Ela não morreu. Mas o que ela faz? Ela vendo que a árvore era agradável, que a fruta era agradável, ela toma, come e vai dar ao seu marido. E quando o marido come, quando Adão come, aí vai acontecer o erro. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. Porque o homem é o cabeça da casa. Porque Deus estipulou assim. Porque Deus, quando foi fazer o homem, fez do barro, mas quando foi fazer a mulher, fez da costela. Não estou causando aqui, como se diz, não estou causando aqui uma discórdia entre o homem e a mulher, dizendo que o homem é melhor do que a mulher. Pelo contrário, estou aqui dizendo o que a palavra menciona. Quando a mulher comeu, não abriram-se os olhos dela. Ela até então estava tranquila, mas a ordem de Deus era sobre o cabeça da casa. Deus vai cobrar de cada um de nós. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós, pais, nós maridos, somos o cabeça da casa. E nós devemos prestar contas a Deus pelos nossos atos. A mulher é auxiliadora, como nós vimos no capítulo de número 2. Na formação do homem e da mulher. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos ver que até então não abriram os olhos da mulher quando ela comeu. Mas quando ela deu ao homem, olha só o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Veja só que interessante. Quando o homem comeu o seu pedaço, abriram-se os olhos dos dois. E assim eles perceberam a maldade que tinha feito. Agora eles tinham conhecimento do bem e do mal. E agora caiu a ficha. Por quê? Porque o pecado trouxe para eles a vergonha. O pecado fez com que eles se vissem um ao outro. E tiveram vergonha um do outro. E coseram folhas de figueira para tampar ali as suas partes íntimas. Para quê? Para que a vergonha fosse tampada. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa parte. Adão e Eva pecou, falhou diante de Deus. Coseram folhas de figueira para tampar a sua nudez. E nós diante de Deus? O que aconteceu conosco? Foi preciso Cristo morrer naquela cruz para tampar a nossa vergonha, o nosso pecado. Cristo tampou encravado naquela cruz os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que nos separava de Deus. Cristo colocou um ponto final. E até então nós entendemos o porquê que a nossa vergonha precisa ser cobrida. Para que não cometemos mais, para que não erramos mais, e para que as pessoas não vejam os nossos erros e olhem para Ele e fica a vida toda ali nos castigando e nos humilhando. Porque Cristo naquela cruz, de uma vez por todas, Ele perdoou-nos os nossos pecados e nos cobriu para que a nossa vergonha não fosse vista. E assim Ele jogou no mar do esquecimento os nossos erros, os nossos pecados. Vamos ver o que aconteceu. O homem, quando ouviu a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, se esconderam, tiveram vergonha. E o Senhor perguntou a eles: cadê vocês? Onde é que vocês estão? E Adão chegou até Deus: olha, nós ouvimos a sua voz, mas como estávamos nus, se escondemos. E Deus vai dizer ao homem: como vocês sabem que vocês estão nus? Comeram da árvore do conhecimento. Desobedeceram a minha palavra, deram ouvido à segunda opinião, quebraram a cara diante de Deus. E assim o Senhor Deus se entristeceu. E o homem agora ele vai se justificar. O homem não quer carregar sozinho a culpa do seu erro. Não quer dizer: eu errei e falhei com o Senhor. Pelo contrário, ele vai apontar o dedo
Porque o pecado causa isso. O pecado é só tristeza, é só decepção. O homem vai dizer: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu para comer e eu comi. Ou seja, tirando a culpa dele, vai jogar para a mulher. A mulher, coitada, tadinha, inocente ainda, vai dizer: não, eu não sou culpada. O culpado é a serpente. E a serpente vai falar para quem? Não tinha mais ninguém. A sentença do pecado, as consequências do pecado, nós vamos ver agora nesse tópico. A serpente, Deus disse: visto que isso fizeste, versículo 14, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos aqui o preço do pecado. A serpente, ela poderia ter patas ali, está andando normal, mas foi amaldiçoada pelo aquele ato. O ato do inimigo na vida dela, por ter enganado a mulher e o homem. E assim o Senhor Deus disse: você vai rastejar sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Vamos ver o que o Senhor disse? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem o que está acontecendo aqui. Nós vemos agora que o Senhor deu uma sentença para aquela serpente. E o descendente da mulher esmagaria sua cabeça e ela feriria o calcanhar. Ou seja, ali no Éden, a serpente feriu o calcanhar da criação. E lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Assim nós vemos cumprir esse capítulo de número 15, a primeira vez que a Bíblia cita o nome de Jesus. Não o nome específico, mas como diz lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós vemos aqui a primeira citação de Cristo no Velho Testamento e a sentença da serpente. A sentença para a mulher. E a mulher disse: Deus, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha só a sentença para a mulher. Darás a luz em meio de dores, há sofrimento na hora do parto, né? Ali a mulher, ela passa por dores terríveis. E nós vemos que o desejo da mulher é para o homem. E assim foi a sentença da mulher. E a sentença de Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Olha só que interessante a sentença do homem. Visto que atendesse a voz da mulher, maldita é a terra por tua causa. A terra está passando por tudo isso hoje, por culpa de Adão, por culpa de Eva. E assim a sentença: maldita é a terra por tua causa. O homem, ele comeria agora do seu suor. O Éden seria fechado para o homem. Eles não mais teriam ali tudo de bom que o Éden poderia proporcionar a ele. Mas pelo contrário, por culpa do pecado, agora eles do suor viverás, comerás. E hoje nós temos que trabalhar para conseguir as coisas, nós temos que suar, passar muitas vezes humilhação, muitas vezes cansados, nós somos humilhados. E assim nós vemos as consequências do pecado. E agora vamos ver o que Adão fez diante de tudo isso. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E agora nós vemos que Adão, ele vendo o que aconteceu, ele pegou e deu nome para sua mulher. Eu vou te chamar de Eva, porque você é a mãe de todos os seres humanos, né? Às vezes as pessoas colocam outras pessoas como mãe. Mãe na questão material, porque pai espiritual a gente só tem um, que é Deus. Não existe outro e nem outra, né? E colocando aqui, o que o Senhor fez? O Senhor Deus fechou o Éden. Como? Expulsou o homem dali com sua mulher, colocou-o para fora e fechou ali o Éden com querubins de um lado e do outro. Colocou também um refúgio de uma espada. A espada ficava lá. Se alguém chegasse perto ali do Éden pela esquerda, a espada virava para ali. Se alguém fosse pela direita, a espada virava para aqui. Se alguém ficava no meio, a espada ficava assim. Se alguém tentasse ir, ela apontava.
Se alguém tentasse passar, ela vinha para enfincar na pessoa. Ou seja, não temos mais direito ao paraíso. O paraíso foi tirado do homem. O homem agora está separado do seu Deus. O homem foi a vergonha da criação. E até então agora a terra ela passa a produzir abrolhos, cardos. E assim o homem passa a trabalhar na terra. Do seu suor está vivendo, a mulher em dores de parto. E está multiplicando a terra. Há sofrimento na terra. E tudo isso por culpa do pecado, consequências do pecado. E até hoje o pecado tem destruído, até hoje o pecado tem causado transtorno nas nossas vidas, às nossas famílias. O mundo em geral hoje está em crise por conta do pecado. Do pecado veio as demais situações que se encontram hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo. O pecado é a consequência de vivermos dias maus, de viver momentos difíceis. E Adão e Eva foram os principais culpados por isso. Mas porém, não podemos nos justificar em Adão e Eva, dizer para Deus, por causa deles nós somos assim. Pelo contrário, nós somos culpados pelo aquilo que fizemos, porque nós sabemos a verdade, nós sabemos o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Se nós praticamos coisa errada, não vamos jogar a culpa em Adão, a culpa é nossa. Nós não devemos nos justificar, nós vamos estudar sobre esses assuntos lá na frente. Mas por enquanto precisamos entender que a culpa do pecado é minha e é sua. Nós precisamos de Cristo para nos encobrir essa vergonha que há na nossa vida. E tentar procurar não errar diante de Deus, para que não sentimos envergonhados. E esse foi o estudo de hoje. Irmãos, preste atenção. Obedeça à voz de Deus. Obedeça a sua palavra, para que você tenha uma vida justa diante dele nessa terra. Ande por caminhos que são agradáveis aos teus olhos, mas Deus vai te pedir conta de tudo que você está fazendo. Você tem a livre agência. O que é isso, meu irmão? A livre agência é a liberdade de ter escolha, a liberdade de tomar decisões. Mas lembre-se, Deus vai te pedir contas de tudo que você faz, de tudo que você fez ou pensa em fazer. Mas você não tem mais o livre-arbítrio, como Adão e Eva ali no Éden. O livre-arbítrio ele teve de escolher se comer ou não. Nós perdemos esse direito. Deus agora controla todas as coisas. Tudo isso Deus já sabia que ia acontecer. E precisamos entender isso para que essa verdade continue em nosso coração. Esse foi o estudo de hoje, a primeira parte do estudo sobre o pecado. A segunda parte, mais consequência do pecado, veio a morte. Adão e Eva não morreu naquele dia, mas porém a morte passou e entrou na terra. E agora nós vamos estudar o primeiro homicídio, Caim e Abel. A história dos dois, o primeiro homicídio, e vamos ver as consequências do pecado que o pecado trouxe para a humanidade. Até lá, graça e paz, que Deus abençoe.